E se eu te dissesse que o verdadeiro segredo da lei da atração não está nos livros de autoajuda que se popularizaram nos últimos anos, nem nos documentários que viralizaram em plataformas de streaming, mas sim em um manuscrito misterioso, mantido em silêncio absoluto por mais de 70 anos? Poucas pessoas sabem disso, mas Napoleon Hill, o famoso autor do clássico Pense e Enriqueça, não escreveu apenas aquele livro. Na verdade, ele passou mais de 20 anos mergulhado em pesquisas intensas, entrevistas e observações sobre os homens mais influentes e poderosos de sua época. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt e muitos outros. Nomes que moldaram a história moderna. A missão de Hill era ambiciosa, identificar qual era a força invisível que transformava simples mortais em ícones de riqueza, poder e realização. O resultado de parte dessa jornada foi o best-seller, que já inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo. Porém, o que quase ninguém sabia é que Hill também deixou um segundo trabalho, ainda mais ousado, que não chegou às prateleiras naquele tempo. Nele, o autor descrevia descobertas perturbadoras sobre a mente humana e revelava um segredo tão desconfortável que foi considerado arriscado demais para ser publicado. Esse manuscrito acabou sendo mantido em segredo dentro de um cofre e só foi revelado ao público décadas depois da morte do autor. Por que esconderam esse material? Porque nele, Hill não apenas falava sobre pensamento positivo ou sobre acreditar em si mesmo, ideias já revolucionárias para sua época, mas mostrava como existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro da mente de cada pessoa. Uma luta entre o poder de criar a vida dos seus sonhos e a força invisível que sabota silenciosamente os seus resultados. O que Hill revelou é que a lei da atração não é um jogo inocente, tampouco uma fórmula mágica que responde automaticamente a desejos superficiais. Ela é uma lei natural, sempre ativa, que pode trabalhar tanto a favor quanto contra você. E é exatamente isso que ninguém queria que fosse divulgado naquela época. Agora, imagine por um instante que sua mente é como um ímã em constante funcionamento. Esse ímã nunca desliga, nunca para de emitir sinais. Cada pensamento que você tem, cada emoção que alimenta, cada crença que carrega dentro de si, está enviando uma frequência invisível para o universo. Até aqui, isso parece semelhante ao que muitas pessoas já ouviram falar sobre a lei da atração. Mas Napoleon Hill trouxe um detalhe perturbador que mudou tudo. Esse ímã não é neutro. Ele não é apenas um transmissor de desejos. Ele pode estar alinhado com aquilo que você realmente quer, ou pode estar programado para atrair justamente o que você teme. Em seu manuscrito, Hill descreveu algo que chamou de deriva mental. Para ele, a grande maioria das pessoas vive nesse estado de inconsciência, como barcos sem leme, entregues às correntes do ambiente. A mente de quem está à deriva é facilmente controlada pelas notícias negativas, pelos comentários pessimistas, pela opinião alheia, pelas distrações constantes do dia a dia. E o resultado disso é previsível. Essa pessoa passa a atrair situações confusas, cheias de frustrações e obstáculos, que depois são interpretadas como azar ou destino. Ao entrevistar milhares de pessoas, Hill descobriu um padrão inequívoco. Aqueles que viviam na deriva nunca conseguiam construir resultados duradouros. Estavam sempre apagando incêndios, correndo atrás do prejuízo, vivendo de desculpas. Em contrapartida, os poucos que aprenderam a dirigir seus pensamentos com clareza e disciplina pareciam contar com uma força invisível que abria portas, criava oportunidades e materializava sonhos. E aqui está uma das maiores revelações de Hill. Não é o que você deseja que atrai a realidade, é aquilo que você sustenta em sua mente de forma constante. Não são os desejos passageiros que moldam sua vida,
mas as crenças, emoções e pensamentos que se repetem dia após dia. Se a sua mente vibra em medo, insegurança e escassez, não adianta repetir frases positivas, porque o ímã interior continuará atraindo experiências equivalentes a esse padrão. Mas se você treina sua mente para vibrar em confiança, clareza e fé, a realidade inevitavelmente começará a responder em sintonia. E é justamente aqui que entra o inimigo invisível. Ele se alimenta da indecisão, da dúvida e da falta de clareza. Quanto mais você adia decisões e deixa sua mente vagar sem direção, mais poderoso ele se torna. É nesse momento que a lei da atração começa a trabalhar contra você, reforçando um ciclo de frustração. Napoleon Hill afirmava que todo ser humano está constantemente conectado a duas forças invisíveis e poderosas, uma que fortalece, expande e cria oportunidades, e outra que limita, destrói e gera bloqueios. A primeira força se manifesta quando temos clareza de propósito e disciplina mental, quando cada pensamento, cada sentimento e cada ação estão alinhados com o que realmente desejamos. A segunda aparece quando permitimos que nossa mente seja dominada pelo medo, pela dúvida, pelo conformismo ou pela procrastinação. Essa descoberta transforma completamente a forma de entender a lei da atração. Hill explicou que ela não funciona apenas com visualizações ou afirmações repetitivas. Ela responde à frequência interna que cada pessoa emite. E essa frequência é determinada pelo estado emocional, pelas crenças profundas e pelo nível de disciplina mental. Quem mantém a mente firme em fé, confiança e propósito atrai pessoas, ideias e situações que aceleram o caminho rumo aos objetivos. Quem se perde em inseguranças, dúvidas ou hábitos autodestrutivos atrai atrasos, obstáculos e frustrações. Hill gostava de usar uma metáfora simples, mas poderosa. A mente humana é como um jardim. Se você planta sementes de sucesso, dedicação e confiança, colhe frutos abundantes. Mas se a mente é negligenciada, ervas daninhas como medo, ciúme, conformismo e indecisão começam a crescer sozinhas. E essas ervas daninhas não apenas ocupam espaço, elas atraem experiências negativas e sabotam qualquer tentativa de progresso. A grande revelação é que a lei da atração nunca para de funcionar. Esteja você consciente disso ou não. Ela atua de forma constante, alinhando sua vida com aquilo que você mantém dentro da mente. Por isso, o segredo não é apenas desejar coisas boas, mas aprender a direcionar conscientemente seus pensamentos e emoções para que eles sirvam aos seus objetivos, em vez de ao inimigo invisível que Hill descreveu. Quem controla sua mente, controla o fluxo da realidade. Quem não controla, se torna refém das circunstâncias, repetindo padrões de frustração e escassez. Hill percebeu que essa habilidade de governar os próprios pensamentos é o divisor de águas entre pessoas comuns e indivíduos que se tornam verdadeiramente extraordinários. No manuscrito proibido, Napoleon Hill vai ainda mais fundo e revela o verdadeiro motivo pelo qual tantas pessoas fracassam ao tentar usar a lei da atração. Ele dizia: desejo sem disciplina é apenas frustração. Isso significa que não basta apenas sonhar, visualizar ou repetir afirmações positivas se suas ações diárias não estão alinhadas com esses pensamentos. A verdadeira força da atração surge quando pensamentos, emoções e atitudes caminham juntos na mesma direção. Hill estudou os grandes magnatas da sua época, Carnegie, Ford, Edison e outros, e percebeu algo em comum. Todos tinham um propósito ardente e disciplina mental impecável. Eles não apenas desejavam riqueza ou sucesso. Eles viviam como se esses objetivos já fossem inevitáveis.
Esse compromisso absoluto com seu propósito atuava como um ímã poderoso, atraindo oportunidades, pessoas e ideias que aceleravam sua trajetória. O inimigo invisível, segundo Hill, é a dúvida. Cada vez que você pensa, quero isso, mas não sei se vai dar certo, ou talvez eu tente amanhã, você está entregando sua energia mental a esse inimigo. E nesse momento, a lei da atração começa a trabalhar contra você, reforçando bloqueios, frustrações e situações negativas. Hill também ensina que existe uma diferença crítica entre o sucesso temporário e o sucesso consistente. Muitos tentam aplicar a lei da atração sem entender que é preciso treinar a mente todos os dias, controlar os pensamentos repetitivos, eliminar crenças limitantes e manter foco absoluto no que realmente importa. Sem isso, os esforços são dispersos, a energia se dissipa e os resultados permanecem medíocres. A grande lição é clara: ou você controla sua mente, ou sua mente controla você. E essa escolha define se a lei da atração será sua aliada ou sua inimiga. Hill nos lembra que não existe caminho curto ou truque mágico. O poder está em cultivar disciplina mental, clareza de propósito e ações coerentes todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. A pergunta que ele deixava implícita era direta: você está deixando sua mente governar sua vida ou assumirá o comando e atrairá intencionalmente aquilo que deseja? Agora fica evidente por que o manuscrito de Napoleon Hill foi considerado tão perigoso para seu tempo. Ele não falava apenas sobre riqueza ou pensamento positivo. Sua verdadeira mensagem era desconfortável. A maior parte das pessoas vive sendo manipulada por forças invisíveis que elas mesmas alimentam com pensamentos desordenados, medos e indecisão. Hill mostrava que a lei da atração está sempre funcionando, mas a pergunta é: você está no comando ou está à deriva? Segundo Hill, o primeiro passo para transformar a realidade é definir um propósito ardente, algo tão claro e intenso que desperte uma fé inabalável. Esse propósito serve como farol, orientando pensamentos, emoções e decisões em direção ao que você realmente deseja. O segundo passo é treinar a mente diariamente, rejeitando dúvidas e substituindo pensamentos negativos por crenças fortalecedoras, criando assim uma frequência mental poderosa. O terceiro passo é agir com coerência. Sem ação consistente, a lei da atração não passa de teoria. Cada movimento intencional reforça a vibração que você está emitindo para o universo. Hill alertava que, se você não fizer esse trabalho consciente, cairá inevitavelmente na deriva mental. Na deriva, sua mente se torna terreno fértil para medo, escassez, conformismo e mediocridade, atraindo resultados negativos que parecem inevitáveis. Por outro lado, quem aprende a direcionar pensamentos e emoções, quem age com propósito, transforma a lei da atração em uma aliada poderosa, capaz de materializar oportunidades, riqueza e experiências desejadas. A grande lição que sobreviveu ao tempo é simples, mas transformadora. Você é o arquiteto do seu destino. Não porque deseja, mas porque pensa, sente e age todos os dias em direção ao que acredita. Napoleon Hill nos mostra que o verdadeiro poder da lei da atração está no controle consciente da mente, na escolha deliberada de pensamentos, sentimentos e ações alinhados com um objetivo maior. A pergunta final que Hill faria a você hoje é direta e desafiadora. Você está assumindo o controle da sua mente para criar a vida que deseja? Ou está permitindo que o inimigo invisível decida o seu futuro? A resposta a essa pergunta define se você permanecerá à deriva ou se finalmente despertará para a verdadeira força que governa sua realidade.